Olá, gente, minha saudação é com a graça e a paz do Senhor, tá certo? Hoje nós estamos aqui para lançar o nosso segundo vídeo, preste atenção, nosso segundo vídeo é sobre o assunto a guerra de Gog e Magog. Fique atento, hoje você vai aprender um pouco mais com a gente, fica ligado. Então, gente, vamos abrir agora as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 39, para nós tratarmos desse novo assunto. E você que não acompanhou o nosso vídeo anterior sobre a guerra de Gog e Magog, você pode conferir aí na nossa descrição aí abaixo do vídeo, para você poder estar assim a par das duas situações. Uma coisa interessante, antes da gente entrar no capítulo 39, já que no primeiro vídeo nós tratamos do capítulo 38. E aqui no versículo 23 e no versículo 23 do capítulo 38 está escrito assim: assim me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Na minha humilde opinião, em alguns assuntos escatológicos não dá para a gente ser preciso, definitivo na nossa colocação. Eu estava pesquisando alguns comentaristas de Bíblias de estudos bastante conhecidas, como a Dake, a Thompson, a Bíblia de Estudo Pentecostal, algumas Bíblias de Estudo, alguns comentaristas dessas Bíblias, eu não vou aqui citar exatamente quais comentaristas, mas eles afirmam que o capítulo 38 e o capítulo 39 de Ezequiel está tratando exatamente do Armagedon, que é aquilo que eu chamei no último vídeo de a última batalha, né? A última batalha antes do fim de tudo. Eu acredito que Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, no primeiro vídeo lá eu expliquei que países do continente europeu se unirão, não é? a Gog, e países de continente asiáticos também se unirão a Gog, como por exemplo a própria Rússia é um país que estará nessa guerra de Gog e Magog e também se unirá, será um aliado muito forte do anticristo no período da grande tribulação e também do Armagedon. Então, eu não quero aqui entrar nessa discussão se a guerra de Gog e Magog profetizada em Ezequiel 38 e 39 é o Armagedon, porque isso é uma discussão bastante extensa e o objetivo do vídeo não é esse, mas muitas pessoas têm me perguntado sobre isso e a gente vai estar sim, futuramente, daqui a alguns dias talvez, gravando um vídeo específico sobre isso. Talvez um vídeo de meia hora, talvez seja até o nosso vídeo de mais tempo do canal, porque os nossos vídeos eles não passam, por enquanto, não tem passado de 20, 23 minutos, tá ok? Então, independentemente se é a guerra de Gog e Magog, como eu acredito, porque eu acredito que o capítulo 38 e o capítulo 39, principalmente o início do capítulo 39 de Ezequiel, é a guerra de Gog e Magog, que se refere e poderá ser a terceira guerra mundial, é uma guerra que tem motivações religiosas, mas que também é uma guerra por poder, é uma guerra por conquista. Então, Israel será cercado, Israel será perseguido porque os seus inimigos querem conquistar coisas preciosas que há no território de Israel. E isso eu acredito piamente, fazendo comparações, avaliando alguns comentaristas, principalmente da área escatológica, porque é o nosso assunto principal aqui do nosso canal. O nosso canal é de cunho escatológico, você vai perceber que 99%, em quase 4 meses de canal apenas, nós vamos completar 4 meses no dia 2 de agosto agora de 2020, então você vai perceber que 99% dos nossos vídeos é de cunho escatológico, até porque essa é a missão que Deus nos deu através desse canal.
Eu só fiz esse canal com esse intuito de tratar assuntos escatológicos. Então, eu acredito sim que essa guerra de Gog e Magog será a terceira guerra mundial. E outra coisa, ela provavelmente deve acontecer ou no início ali dos 3 primeiros anos e meio da tribulação para o final desse período, ok? Até porque o Armagedon, ele vai acontecer logo no final da grande tribulação, que é os 3 anos e meios últimos, que é conhecido profeticamente como a grande tribulação. Agora, independentemente do que alguns comentaristas bíblicos dizem e independentemente do que eu estou falando, o verso 23 já está falando de uma coisa muito profunda. Está falando da soberania de Deus, está falando de que ninguém pode contra Deus em nenhuma circunstância. E eu acho muito interessante porque ele diz, assim me engrandecerei. Ou seja, Deus vai batalhar em favor de Israel na guerra de Gog e Magog, e ele que será engrandecido, ele que será exaltado. Eu serei engrandecido e me santificarei. O nome dele vai ser santificado na guerra de Gog e Magog, porque quem vai se posicionar, e você pode ver no vídeo anterior, eu falei que hoje, na nossa atualidade, tanto os Estados Unidos como o Brasil têm fortes indícios de aliados de Israel. Nós sabemos disso. Declaradamente, o presidente dos Estados Unidos, ele é um aliado de Israel. Só que nessa guerra de Gog e Magog, quem vai se posicionar e vai destruir os inimigos e as nações que se unirão a Gog é exatamente o próprio Deus que vai destruir. Vamos observar uma coisa interessante, porque ele ainda acrescenta dizendo, e saberão. Eu quero me apoiar nesse versículo aqui, saberão. Por que saberão? Se fosse o fim de todas as coisas, não era necessário ninguém saber. Então eu quero me prender um pouco nisso aqui, só para trazer um pouquinho de argumento acerca de que eu não acredito que essa profecia de Ezequiel 38 e 39 ainda se refira ao Armagedon, que é a guerra final. Agora, uma coisa que eu preciso compreender aqui e também reconhecer é que alguns versículos nós sabemos que nós estamos aqui tratando de capítulos proféticos. Isso aqui são capítulos proféticos, são passagens proféticas. Então, você pode entender uma coisa comigo através desse vídeo que, cronologicamente falando, nós sabemos que a Bíblia contém 26 a 27% dos seus livros fora da ordem, ok? Então, se tem livros fora da ordem, possivelmente também alguns versículos estão fora da ordem, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que alguns versículos, exclusivamente do capítulo 39 de Ezequiel, eu sei que é um pouco complexo para você, talvez para nós entendermos isso, mas alguns versículos exclusivos de Ezequiel 39, se der tempo eu vou citar aqui no vídeo, esses versículos, eles falam sim dessa última batalha, ou seja, conhecida como a Batalha do Armagedon. Mas quando ele diz aqui no capítulo 39, no verso de número 1, ele diz o seguinte, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Farei com que voltes e porei em ti 6 anzóis e farei subir da banda do norte e te trarei aos montes de Israel. Essa expressão aqui, 6 anzóis, está se referindo a uma parte do povo que será destruída, ok? Uma parte dos inimigos, dos opositores de Israel, na guerra de Gog e Magog, que será destruído pelo próprio Deus. Eis aqui também mais uma razão pela qual eu acredito que aqui ainda não será a batalha final. O versículo 3 diz, tirarei o arco da tua mão. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai desarmar os inimigos. É tirar o arco. O que é o arco? O arco é a ferramenta que prepara para o ataque. Então eu tirarei. Lembra de Apocalipse capítulo 6, o anticristo? O anticristo foi-lhe dado um arco, ou seja, arco é instrumento de guerra.
O arco é instrumento de batalha. Então Deus está dizendo, eu tirarei. Deus poderá provavelmente até usar alguns líderes de outras nações a favor de Israel. Mas o que eu quero deixar bem claro para você, por meio desse texto aqui, que Israel só será livre das mãos dos inimigos na guerra de Gog e Magog, que possivelmente será a Terceira Guerra Mundial. E falando em Terceira Guerra Mundial, eu acredito que essa Terceira Guerra Mundial, ela estará acontecendo nos próximos dias. Eu vou lançar um vídeo brevemente, porque algumas pessoas têm me perguntado muito sobre aquilo que muitos líderes pregam quando diz assim, mas Jesus ele só vem quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. A gente precisa entender o contexto daquele texto e precisamos entender qual é a razão pela qual o Senhor Jesus ele disse aquilo, ok? E eu acredito, buscando interpretações, principalmente na questão de Mateus capítulo 24, Daniel capítulo de número 7, 9, Daniel capítulo de número 2, a gente vai entender que o que nos falta para o arrebatamento, agora eu quero falar exclusivamente do arrebatamento da igreja. Eu sou um pré-tribulacionista e acredito que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação, isso com base nos estudos que eu tenho feito, com base nos mergulhos que eu tenho dado relacionados às profecias. Eu acredito que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação, antes mesmo dos 3 anos e meio primeiro, que é de uma aparente paz, que a gente já explicou isso na série das 7 eras da igreja e também com uma certa detalhação na série dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que tem tudo a ver com Mateus capítulo 24. Então o verso de número 3, ele disse, tirarei o arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então, ele segura o arco com a mão esquerda e a flecha com a mão direita. Deu para entender? Então, tirarei o arco da tua mão esquerda e quebrarei as flechas da tua mão direita, porque ele segura e apoia. Então, ele está falando de uma guerra que estava acontecendo. Então, quem vai desarmar os inimigos é o próprio Deus na guerra de Gog e Magog. Agora, o verso de número 6, ele diz o seguinte, enviarei, olha o que ele diz no verso 6 aqui, ó, enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou Senhor. Enviarei um fogo. Parece que Magog será o maior inimigo dos judeus no período dessa guerra de Gog e Magog, e também ele surgirá no período, eu acredito que Magog também surgirá na perseguição do anticristo à igreja do Senhor de um modo geral. Será também um grande aliado do anticristo, assim também como a Rússia, assim também como a China. Esses países não serão destruídos na guerra de Gog e Magog, porque eles ressurgirão no período do Armagedon. Eles estarão ali concentrados naquele vale profetizado em Joel capítulo de número 3. Agora, o Joel capítulo de número 3, sim, ali é um texto profético que está claramente profetizado acerca do Armagedon, a batalha final, tá certo? Então parece que Magog será o maior inimigo dos judeus, portanto, é escolhido junto com os países marítimos como objeto da ira de Deus. Como objeto da ira de Deus. O que eu quero que você entenda é que os maiores inimigos de Israel e de Deus no período da guerra de Gog e Magog e do Armagedon virá do continente europeu, e eu acredito que o anticristo virá do continente europeu. Quando eu falei até no vídeo, antes desse vídeo da guerra de Gog e Magog, eu lancei um vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor e o fim. Então, os pés da estátua, que é o ressurgimento de Roma, Itália, não é? Continente europeu. Então, eu acredito que o anticristo vem do continente europeu e ele convencerá nações do continente asiático. Então,
dois continentes que serão fortíssimos inimigos de Israel, e isso também é profetizado, isso está lá desde a linhagem dos filhos de Noé. A gente não tem como fazer isso nesse vídeo, mas eu vou trazer para vocês no vídeo especial também. Eu estou preparando um material maravilhoso para falarmos sobre os inimigos de Deus, no período de Gog e Magog, no período do Armagedon, já profetizado desde a semente dos filhos de Noé, tá certo? Preparando um material bem bacana sobre isso também. Então, ele disse no versículo 6, enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros. Não dá para a gente afirmar que esse fogo ele vem do céu ou se esse fogo ele vem da terra. O certo é que Deus está dizendo, eu vou enviar um fogo. E esse fogo será o fogo consumidor. Agora o versículo de número 11 nos revela algo muito assustador. Verso de número 11. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. Um lugar de sepultura em Israel. Observe bem, em Israel. O vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e mudarão o nome do lugar para Vale da Multidão de Gog. Então, essa expressão assim, eu vou sepultar Gog, não significa que especificamente o país ou os descendentes dessa nação serão todos destruídos. Mas é mais ou menos assim, ele está querendo dizer que aqueles que estão juntos, muitos que estão unidos ali, também se tornarão Gog. Eu convido você para fazer parte do meu time. A partir de agora você vai ser conhecido como alguém do meu time, um aliado. Eu matei alguns de Fábio, eu matei alguns de Feira. Então é mais ou menos isso que está dizendo, porque Gog será um grande aliado, não esqueça disso, do anticristo nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação. E o Armagedon ocorrerá nos últimos dias da grande tribulação. Nós vamos fazer vídeos especiais sobre isso e você não pode ficar de fora. O que revela o versículo 11 aqui é que haverá uma grande matança. Pessoas serão enterradas ali mesmo, nessa guerra de Gog e Magog. Verso de número 12. A casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Gente, isso aqui é impressionante. Vai ser tantos corpos lançados na terra de Israel, no território de Israel, que eles vão precisar de 7 meses para enterrar aqueles corpos. Aqueles corpos não poderão ficar ali, porque Deus estará santificando não só as pessoas que ficarem ali, mas como também a própria terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Então aqui, na guerra de Gog e Magog, começa a glorificação definitiva do nome de Deus, do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso, e depois disso, depois de pouquíssimos tempos, acontecerá o Armagedon, que é a batalha final, tá certo? Se você não ouviu falar sobre Armagedon, você pode olhar aí nos nossos vídeos, eu tenho aí um vídeo falando sobre Armagedon baseado em Joel capítulo 3, mas evidentemente que nós estaremos ministrando bastante ainda sobre o Armagedon, tá certo? Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça, se inscreve no nosso canal. Estamos aí na corrida para nós batermos os 1.000 inscritos, né? 1.000 inscritos, para nós também fazermos as nossas transmissões, os nossos estudos escatológicos ao vivo através do canal Reflexão Fábio Araújo, tá certo? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e também deixa o teu comentário, a sua sugestão aí no canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo e fica na paz do Senhor.